Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala são os alunos da Escola ETEC Professor Camargo Aranha, da sala do terceiro NA, e a gente está aqui para falar hoje sobre o leste europeu, no grupo composto pelos membros Camille Costa, Diego Ortunes, Maria Eduarda Pinheiro, Maria Justina Alves e Maria Luísa Santos. Características gerais, né? Vamos começar falando da localização. O leste europeu ele é uma região geográfica localizada na área leste do continente europeu, né? Como o próprio nome já diz. E ele trata-se aqui, ó, da Polônia, pegando a República Tcheca, toda essa linha que eu desenhei aqui, daqui para a direita e esses países em laranja, é o leste europeu. E ele é importante destacar que essa divisão é baseada na localização geográfica, e ela não é uma unanimidade entre os geógrafos, porque muitos adotam critérios históricos, culturais e até políticos para estabelecer a divisão da Europa em oriental e ocidental. O termo leste europeu, ou Europa Oriental, né, ele foi muito utilizado no período da Guerra Fria, para fazer referência aos países socialistas sob a influência da antiga União Soviética. Porque a Europa Oriental ela é hoje em dia dominada pelos países que formavam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e que ela foi dissolvida em dezembro de 91, né? E o desmonte dessa superpotência levou à formação de diversos países, sendo que a maioria deles acabou se aglutinando numa comunidade dos Estados Independentes, que é a SEI, e que é um fórum de coordenação política e econômica composto hoje por 11 das 15 repúblicas soviéticas, que tem a Federação Russa como a membro principal. Ó, aqui está o mapa que dá para ver melhorzinho como funciona, né, os países que estão no leste europeu. E é importante saltar também que, como eu disse, alguns países do leste europeu estão na CEI, né, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Só que outros estão na União Europeia, que são os exemplos a Croácia, a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, a Hungria, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a República Tcheca, o Chipre e a Romênia. Falando aqui rapidamente, só para não passar em branco sobre as características geográficas do leste europeu, ele é composto por diversas cadeias montanhosas, cordilheiras e serras, com exemplos Cárpatos e os Urais. Ó, nesse mapa aqui dá para ver direitinho como funciona sobre os planaltos, as planícies e as montanhas. Em relação à hidrografia, os principais rios do leste europeu são o Danúbio, a Volga, o Ural, o Don e o Dnieper, que aqui no mapa é esse aqui, ó, o Dnieper. E o mais importante deles é o Danúbio, que também é um dos maiores em extensão, um dos, né, maiores em extensão. Ele é muito importante para a Europa Oriental. Ó, sobre a vegetação, ela é mais densa e menos devastada, sendo rica em florestas de pinheiros, o que é muito importante porque beneficia muito a indústria madeireira na região, e ela é a maior da Europa, né? Ó, dá pra ver aqui que a leste da Europa tem bastante floresta temperada, que pega toda essa região aqui, que é a parte verde. Só que também tem as florestas de coníferas, que pega aqui aqui pra cima da Rússia, e os estepes e a pradaria, que são esses vermelhinhos. Sobre o clima, ele é predominantemente continental temperado, e no verão as temperaturas elas podem oscilar de 24 a 35 graus, mais ou menos. Só que os invernos lá são bem rigorosos, sendo frequente temperaturas abaixo de zero. E esses dois tipos temáticos, né, dão a origem às estações do ano muito bem definidas, não só o verão e o inverno, como eu disse anteriormente, mas também o outono e a primavera. Agora falando sobre economia, né? A gente sabe que durante a Guerra Fria, o leste europeu ele era chamado da Europa Oriental. E, ou seja, a sua maior influência era da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, em decorrência desse fato, essa região recebeu muito investimento na agricultura e na indústria bélica. E então, em 1989, que foi quando teve a queda do Muro de Berlim, que era o símbolo da bipolaridade, houve uma desagregação do bloco socialista. E começava então uma transição econômica muito profunda de uma economia estatizada para uma economia de mercado. Então, atualmente, os países pertencentes ao leste europeu, eles ainda possuem uma economia pautada no extrativismo e nas atividades agrícolas, sendo que boa parte dos países encontra-se no estágio atrasado de desenvolvimento, com altos índices de pobreza, comparando eles com os países da Europa Ocidental. Como a gente pode ver aqui, ó, a renda per capita em dólares deles, você pode ver pela Europa Ocidental, né? Temos aqui países aí como a Noruega, a Suíça, a Alemanha e a França, que tem 97 mil, 84 mil, 47 mil, 42 mil, né? Desse gráfico aqui. Esse é um dado de 2014, né?
Enquanto na Europa Oriental, ó, a Estônia com 19 mil, chegando até mesmo na Ucrânia com só 3.082 dólares. Ó, nesse mapa a gente consegue ver muito bem o que eu disse anteriormente sobre a economia dele estar baseada no primeiro setor da economia, né? Porque esse mapa aqui mostra o emprego na agricultura de acordo com a porcentagem de total de empregados na agricultura. E vocês podem ver que os países que estão mais escuro são países da Europa Oriental. Ó, eu vou fazer aquele risco vermelho lá de novo para ajudar. Vocês verem como sempre no leste da Europa que tem mais pessoas no primeiro setor da economia. O que mostra também a desigualdade do restante da Europa, por causa que, como eu disse, ela se encontra num estágio de desenvolvimento atrasado, com baixo IDH comparado com a Europa Ocidental. E ela também tem os maiores índices de pobreza. Ó, a parte mais cara agora nesse mapa significa que o desenvolvimento nesse país é menor. Mostrando de novo aquele risco, né? Para vocês verem como as partes mais escuras são a da Europa Ocidental. Agora sobre as características sociais, né? O catolicismo ortodoxo é a região dominante na Europa Oriental. Só que na Estônia e na Letônia, as religiões protestantes têm ganhado muitos seguidores. E o islamismo tem vários adeptos em países como a Bósnia e Herzegovina e em Montenegro. Já as principais línguas faladas nessa área do continente europeu são as de origem eslava, que estão aqui com exemplos como o russo, o húngaro, o croata, o romeno e entre outros, né? E apenas 5 países do leste europeu utilizam o alfabeto cirílico, outros 4 utilizam os dois alfabetos, que é o cirílico e o latino, só 2 países utilizam só os próprios alfabetos, que é a Geórgia e a Armênia. De resto, utilizam todos o alfabeto latino. Falando agora sobre a demografia da Europa Oriental, a sua população é de aproximadamente 265 milhões de habitantes, sendo essa uma estimativa de 2020. E ó, como a gente pode ver nesse gráfico aqui de baixo, esse é o ponto onde a população da Europa se encontra. E ela tende a cair conforme as décadas vão se passando. Isso por causa que a taxa de natalidade não está em equilíbrio com a taxa de mortalidade. Porque atualmente na Europa, a média de filhos por mulher é de 1,52 filhos. E para essa população ficar em equilíbrio, manter-se em equilíbrio, o necessário seria que cada mulher tivesse pelo menos 2,1 filhos. E diversos fatores econômicos e culturais são responsáveis para a construção desse quadro, que se assemelha à terceira fase populacional, onde a taxa de natalidade vai caindo e a expectativa de vida vai aumentando, o que faz com que a população adulta e mais idosa fique maior do que a população infantil. Exemplos de fatores econômicos e culturais para que isso aconteça são os casamentos tardios, o alto custo da criação de filhos, a entrada da mulher no mercado de trabalho e até mesmo o nível de escolaridade reflete diretamente no número de filhos por mulher. Porque como o continente europeu tem as mais altas taxas de escolarização, no caso, as mulheres acabam por ter mais conhecimento sobre a anticoncepção e o maior acesso a métodos contraceptíveis. Com isso, elas podem decidir quando e quantos filhos terão. E referente à taxa de mortalidade, em 2018, a mortalidade mais elevada da União Europeia, né, pelos dados, foram os países pertencentes ao leste europeu. São da Romênia, Bulgária, Malta, Estônia e Eslovênia. Agora, sobre o IDH, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, para analisar o desenvolvimento social de um país, ela utiliza como critério o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. E os valores do IDH eles variam de 0 a 1. Geralmente, os países mais desenvolvidos, mais ricos, possuem IDH próximo a 1, e as nações em desenvolvimento ou mais subdesenvolvidas apresentam IDH mais próximo do zero. Nesse slide aqui, a gente consegue ver bem o IDH de cada país do leste europeu, onde o maior é a Lituânia, com 0,83, e o menor é a Moldávia, com 0,663. Falando agora de uma pandemia que está assolando todo o globo terrestre no último ano, no finalzinho de 2019, né? Como que a pandemia do Covid-19 afetou o leste europeu?
É bom ressaltar primeiro que a doença chegou primeiro no lado ocidental da Europa, o que fez com que o leste europeu conseguisse observar com mais calma o que estava acontecendo, como que a pandemia estava afetando os países e tomar medidas protetivas com mais êxito. Os países do leste europeu, eles tomaram medidas restritivas, como o fechamento de suas fronteiras, o fechamento de escolas, fechamento de negócios não essenciais e restrição de circulação de pessoas quando o número de casos ainda era muito baixo. Então, assim, fizeram tudo que o Brasil não fez, né? E com o avanço da doença, muitos cidadãos do leste europeu que moravam e trabalhavam na Europa Ocidental optaram por retornar aos seus países, trazendo com ele alguns desafios, né, que foi o desemprego. Então, mesmo que eu tenha falado anteriormente que o desemprego estava reduzindo nos últimos anos, com a pandemia ele aumentou no leste europeu. E não foi só o desemprego que aumentou também, mas também o preconceito étnico com pessoas de traços mais orientais da Europa, como os ciganos na Bulgária. Eles sofreram pressões para ter isolamento especial nos próprios guetos, porque, na teoria, na cabeça de algumas pessoas, o caráter nômade dos ciganos facilitaria o espalhamento dos vírus. Então, os imigrantes africanos e os imigrantes africanos também sofreram acusações de que eles foram os responsáveis por levar o vírus até a Europa. Ai, ai. Por fim, também cresceram alguns argumentos e medidas autoritárias, como na Hungria, o presidente Viktor Orbán ele conseguiu poder para governar por decreto por tempo indeterminado o país. É um fator que preocupa muito em relação à liberdade política e à imprensa do país. Então, assim, agora falando de relações geopolíticas, né? É importante lembrar que a maioria das nações do leste europeu ela partilha uma herança socialista, que é uma influência do predomínio da antiga União Soviética, que hoje é a Federação Russa, que viveu décadas isoladas da parte ocidental do continente, naquilo que a gente convencionalmente chama de cortina de ferro, que era uma barreira ideológica, política e militar que separava os capitalistas dos socialistas. E no aspecto geopolítico e econômico, o leste europeu ele é considerado a parte pobre da Europa, né? Porque a maioria de seus povos, até pouco tempo atrás, viviam em sistemas feudais, parecidos com os feudais e impérios arcaicos. E já que a gente está falando de relações geopolíticas, né, é muito importante nós citarmos a SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que é uma organização de cooperação criada para praticamente substituir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Atualmente, os países que estão na SEI são a Armênia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Moldávia, o Quirguistão, a Rússia, o Tajiquistão, o Turcomenistão, a Ucrânia e o Uzbequistão. E a sede do Comitê Executivo da SEI é localizada em Minsk, que é a capital da Bielorrússia. O Tratado de Alma-Ata foi o que deu início à SEI e ele foi assinado no dia 21 de dezembro de 91. Das 15 repúblicas soviéticas, apenas 3 nações rejeitaram a adesão à SEI, que são os países das repúblicas bálticas, que é a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E o motivo da não adesão é por conta da sua relação conflituosa com o RSS, né? Porque sendo que esses países eles foram anexados a conta-gosto na União das Repúblicas Socialistas. Então, diante disso, com a sua independência política, eles preferiram se afastar da Rússia e almejavam entrar na União Europeia, que foi o que aconteceu. Atualmente, eles são membros da União Europeia. Outro país também que teve uma situação conflitante com a SEI foi a Geórgia, que ela aderiu à SEI em 93, só que o país saiu dela em 14 de agosto de 2009, porque teve um referendo popular que repudiava o apoio russo na independência de algumas províncias, como a Abkhazia e o Ossétia do Sul. E a principal proposta da SEI era instituir uma cooperação econômica entre os membros, além de desenvolver e fortalecer relações de amizade e ajuda mútua. E o acordo que criou a SEI, ele substituiu o modo de produção socialista, e ele aderiu ao capitalismo, estabelecendo uma política de livre comércio e privatizações. E é adotado o uso de uma moeda única, o rublo. E com a SEI, o exército de cada nação se manteve unido como era na URSS, garantindo o poder e o militar. Ele manteve-se também o controle da valioso arsenal nuclear, que guardava as nações. E tem na Rússia a detentora da maior parcela. Então, assim, eles têm poder nuclear bastante, só que a maioria disso fica na Rússia. E no ano de 2001, foi noticiado que a criação de uma zona de livre comércio entre 9 dos países da SEI. E esse acordo é visto como uma forma de evoluir a cooperação econômica na SEI. Essas são as referências bibliográficas que a gente utilizou.
E muito obrigado.